Me mandaram um negócio, um monte de perguntas. Toda hora a gente tem que responder as mesmas coisas. Sabe? Tem tempo pra isso, não. Mandaram pra mim. Vai ter muito trabalho pra ele. Pergunta que trabalho ele mandou. Mas aí é o seguinte, eu tô em casa. Ok. O outro, é por e-mail, eu tenho que responder, tenho que digitar, digito quando eu puder. Digitei, ok? Olá, bom dia para você que está conectado na TV Estadão. Eu sou a Jaqueline Falcão e convido você a acompanhar a mesa redonda desta sexta-feira, que vai abordar doença rara. Você sabia que no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas convivem com alguma doença rara? Os números são uma estimativa da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interpharma. Essas doenças, na definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, afetam 65 em cada 100 mil indivíduos e 80% têm origem genética. Existe aproximadamente 7 mil dessas enfermidades mapeadas, mas apenas 5% têm tratamentos atualmente. A maioria delas é crônica, progressiva e degenerativa. Para chamar a atenção de toda a sociedade, foi criado o Dia Mundial da Doença Rara, celebrada no último dia de fevereiro, próxima quarta-feira, em mais de 60 países. E hoje nós vamos debater o tema, falando sobre as dificuldades de chegar ao diagnóstico, quais são os direitos dos pacientes e os problemas que eles enfrentam para conseguir se tratar de forma adequada. Para essa conversa, nós teremos convidadas especiais, profundas conhecedoras do tema. Está aqui conosco Regina Próspero, vice-presidente do Instituto Vidas Raras, uma organização não governamental sem fins lucrativos de âmbito nacional. A Regina é mãe de 3 filhos, 2 deles nasceram com uma doença rara chamada mucopolissacaridose. Também recebemos a deputada federal pelo PSDB em São Paulo, Mara Gabrilli. Mara foi secretária da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da Capital Paulista, vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Também fundou o Instituto Mara Gabrilli. E está conosco por telefone a doutora Daphne Horowitz, da Sociedade Brasileira de Genética. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi convidado a participar também, porém não pôde comparecer. Por meio de nota enviada, o Ministério da Saúde informa que, por motivos de incompatibilidade de agenda, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, não poderá participar do live realizado pelo Estadão. O ministro cumpre a agenda em Marília, interior de São Paulo, quando anunciará a ampliação da assistência para o município. Também nessa sexta-feira, cumprirá a agenda nas cidades de Pato Branco, Francisco Beltrão e Londrina, no Paraná. Infelizmente, outros técnicos que poderiam contribuir com o debate também estão cumprindo agendas técnicas que não podem ser remarcadas. O Ministério da Saúde fica à disposição para outras datas ou atender eventuais demandas sobre o tema para publicações. Bom, então, bom dia, Regina, bom dia, Mara, bom dia, doutora Daphne, que está com a gente aqui por telefone. Bom, vamos lá, então vamos começar. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia aqui importante para a gente debater esse assunto aí que são doenças raras. Regina, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário para os pacientes com doenças raras hoje. Nós sabemos que as dificuldades já começam no diagnóstico, né? E nos últimos anos, teve alguma melhora nesse sentido? Em relação ao tratamento, como é que está a situação, Regina? Muito bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar, né, a iniciativa para falar de um tema que, apesar de ser raro, ele tem que ser bem evidenciado pela sociedade, porque todos podem ser acometidos por uma doença rara, ninguém está alheio a esse mal. Mas eu venho de uma época, 30 anos atrás, em que nada se tinha, nada. Não tinha informação, não tinha especialistas, pouco se falava sobre doenças raras, aliás, nem se falava sobre doenças raras, se falava sobre doenças genéticas naquela época, e vieram os meus filhos acometidos pela mucopolissacaridose. Então ali eu já senti muita dificuldade, e até por também não conhecer outras famílias que tinham o mesmo problema, e você se sente muito só.
Apesar de hoje nós estarmos enfrentando situações caóticas em relação à falta efetiva do compromisso do governo em relação aos pacientes com compras de medicamento, eu acho que a gente tem um pouco que até para comemorar em vista de 30 anos atrás, onde não se tinha nada. Eu falo que o Instituto Vidas Raras tem 17 anos de trabalho árduo em políticas públicas, em advocacy pelo paciente, e nós tivemos grandes feitos nesse período, que é a portaria para doenças raras, né, que foi sancionada em 30 de janeiro de 2014, que traz uma normativa, né, para essas pessoas que têm doenças raras, porque até então você não tinha nada. Você não tinha, não conseguia também você não conseguia se enquadrar em nada, né? Infelizmente, essa portaria ainda está muito aquém do que necessita. Tá? Ela poderia estar mais efetiva para ajudar essas pessoas com doenças raras. Falta diagnóstico, falta acesso a tratamento, falta acesso mesmo até, muitas vezes, à consulta. Mas as associações elas têm trabalhado efetivamente para mudar esse cenário. E o que mais nos aperta hoje, infelizmente, é a falta de compromisso do governo na compra de tratamentos de alto custo para essas pessoas. Está faltando tratamento? Sim. Nós estamos enfrentando uma falta de compromisso do Ministério da Saúde com essas pessoas desde setembro, praticamente. Então, nós estamos com pacientes já com 5 meses com o tratamento interrompido, e para uma doença degenerativa, progressiva, isso é fator determinante para uma sequela ou para um óbito. Então, nós estamos vendo as nossas famílias entrarem em pânico, muitas mães nos procurando com medo do seu filho ir a óbito. Tá? Nós temos famílias que já perderam entes por conta de tratamento interrompido. E nós temos apelado bastante para o Ministério da Saúde olhar para essas pessoas com os olhos mais solidários, porque a única pessoa que pode nos ajudar, uma pessoa jurídica que pode nos ajudar, é o Ministério da Saúde. São medicamentos muito caros. Meu filho faz uso do medicamento, mas ele é assistido pelo Estado de São Paulo, então ele não se encontra sem o tratamento agora, mas ele está em pânico, porque ele está vendo os colegas dele, os amigos deles, ficarem sequelados, alguns até internados, e a gente precisa mudar esse cenário com muita urgência. Bom, então aproveitando agora, doutora Daphne, bom dia, obrigada pela sua participação. A gente vai fazer uma pergunta para a doutora Daphne. Oi. Doutora Daphne, em meio a esse cenário de interrupção de tratamento por meses, o que pode ocorrer com esses pacientes que ficam sem medicação, doutora? Olha, a questão é a seguinte: a maioria dessas doenças, elas são doenças lentamente progressivas. Então, assim, a parada do medicamento, de uma forma imediata, não causa tantos problemas, mas a doença volta a progredir, tá? E ela volta ao seu processo de lenta progressão, e existem algumas publicações na literatura mostrando que os pacientes que vêm em tratamento de uma forma contínua e que param subitamente, que tem uma continuidade nessa parada do tratamento, podem inclusive sofrer um efeito rebote, tá? A doença ela pode voltar a progredir e progredir mais rapidamente. Então pode vir a levar a consequências mais sérias. Se a gente estiver falando das mucopolissacaridoses, o que vai ser acometido mais rapidamente vão ser as vias aéreas superiores e o coração. E existem algumas coisas que acontecem e que, se a gente volta ao tratamento, a gente não vai conseguir reverter. Então, por exemplo, no coração, o depósito nas válvulas cardíacas, e que pode ir levando progressivamente a problemas valvares e a insuficiência cardíaca, se ao longo dessa progressão, por conta de uma parada de tratamento, acontece, eu não vou conseguir reverter voltando a tratar o paciente com medicamento. Então, assim, a gente vai dar um pulo em termos do estágio da doença, e o paciente vai voltar. Se ele volta ao tratamento, depois ele já volta numa situação mais grave. Agora, doutora Daphne, na sua opinião, onde está o gargalo para os pacientes com doenças raras conseguirem tratamento? Eu acredito que a gente tenha vários gargalos, tá? O primeiro gargalo é o diagnóstico, e esse é um gargalo grande, importante, tá? E já se sabe que, assim, o paciente que tem uma doença rara,
ele, em geral, passa muito tempo na busca do diagnóstico. Principalmente quando são doenças que envolvem vários órgãos e sistemas, e a gente tem uma medicina que está muito compartimentalizada. Os generalistas conhecem pouco essas doenças, pensam pouco nessas doenças, eles pensam em condições mais frequentes. E aí, na hora que começam a aparecer problemas em vários órgãos e sistemas, então, por exemplo, a gente tem problema de vias aéreas superiores, tem problema do coração, o fígado e o baço crescem, tem problema ortopédico, problema articular, o paciente começa a buscar vários especialistas, ou é encaminhado pelo generalista para vários especialistas, e deixam de olhar o paciente como um todo. Então, na hora que a gente não vê aquele paciente como um todo, a gente vai tratando de um monte de coisinhas diferentes, quando na realidade você tem que ver o que pode estar levando aquilo tudo. Quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente é ensinado, antes de pensar em múltiplos diagnósticos, pense em juntar tudo num único diagnóstico. Eu acho que isso é uma coisa que não vem acontecendo, as pessoas não têm o hábito de pensar dessa maneira. Então, esse é o primeiro gargalo, o diagnóstico, a busca pelo diagnóstico e o encaminhamento ao especialista correto para fazer esse diagnóstico. Depois existe também a questão da dificuldade do tratamento. E a gente tem que levar em consideração que o tratamento não é exclusivamente uma medicação. A medicação, ela faz parte do tratamento, mas são pacientes complexos, são pacientes que têm o que a gente chama de doenças multissistêmicas, envolvem vários órgãos e sistemas, então precisam, além da terapia medicamentosa, de outros tipos de suporte, tá? Tratamento com vários especialistas diferentes, acompanhamento, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, vários especialistas médicos e a medicação também. Então, a medicação, ela faz parte do tratamento, ela é uma parte fundamental, mas a gente também não pode ter a ilusão de que o paciente que usa a medicação pode ficar só nisso e não fazer mais nada. Doutora Daphne, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-la aqui. Tá bom? Muito obrigada e bom dia. Se precisarem novamente. Obrigada. Bom, nós continuamos aqui com a Regina Próspero, com a deputada Mara Gabrilli. Deputada, voltando a essa questão da interrupção do fornecimento de medicamentos, né? Qual que é a razão? Por que isso está acontecendo, né? O Ministério da Saúde tem autonomia até de barrar medicamento que o paciente conquistou por decisão judicial? Você que acompanha aí bastante essa questão, essa causa aí. Bom, primeiro agradecer o convite e também parabenizar pela iniciativa do tema, que a gente sabe a importância disso hoje no Brasil. A gente tem uma portaria já, que é a portaria 199, que foi publicada em 2014, que já contava com uma ideia de que a gente teria novos protocolos vindo. Então, assim, os PCDT são protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Esses protocolos, eles são decididos, estudados e feitos pelo CONITEC, que é uma comissão técnica. Então, a gente tem todo um processo, né, de incorporação de um medicamento, de registro desse medicamento, e até com a portaria existe uma promessa que 12 novos protocolos entrariam, mas até hoje não aconteceu nada. Então isso é a primeira questão que mostra que o Ministério da Saúde não está trabalhando essa política como deveria. Né? De todo o orçamento do Ministério da Saúde, 14 bilhões é o que é utilizado para a compra de medicamento. E desses 14 bilhões, mais de 10% são medicamentos judicializados. Então a gente vive um dilema muito grande, porque quando você pega um medicamento caro desse tipo, um medicamento órfão, para uma doença rara, quando ele é judicializado, o Ministério da Saúde acaba pagando por um medicamento aquilo que ele poderia pagar por muitos, para distribuir para muito brasileiro. Então, se por um lado a judicialização também acaba prejudicando uma distribuição e o atendimento para todo brasileiro, mas por outro lado, você vai fazer o quê com uma família que precisa daquele medicamento, que o tratamento não pode ser interrompido?
ela vai judicializar, claro. Então, assim, o Ministério da Saúde deveria, pelo menos a judicialização, estar entregando. E isso, muitas vezes, é uma decisão do ministro, né? E o ministro já várias vezes mencionou que se ele for investir tudo em doenças raras, ele não investe em atenção básica. E isso que a gente tem que mudar, né? Essa perspectiva. Porque, embora seja rara uma doença, a gente tem mais de 14 milhões de brasileiros envolvidos, né? E, assim, é uma forma de deixar a família, né, arrasada. Porque, assim, impacta diretamente na família toda. Geralmente, uma doença rara acaba trazendo deficiências, não só motoras, sensoriais, muitas vezes intelectuais, e a gente fica sem tratamento, sem atendimento, sem cuidados paliativos, que são importantíssimos. Mesmo que você não tenha um medicamento, se você tem um bom cuidado paliativo, você vai tentando melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas, deputada, em relação ainda à judicialização, né? O Ministério da Saúde tem autonomia para barrar uma decisão judicial? O juiz deu uma liminar, quer dizer, como é que é essa questão? O Ministério não cumpre? E aí, teoricamente não tem. Ele não tem poder de barrar. Assim, ele simplesmente não entrega. E isso, assim, além do dano na saúde da pessoa, além das consequências que a Regina estava comentando, se uma pessoa... As pessoas se comunicam muito com doença rara. Porque como são raras e a gente não tem um cabedal de informação, são pouquíssimos hoje os centros de referências, apesar que a gente tem 7, né, Regina, em funcionamento aí, mas ainda precisa muito para que esses centros realmente consigam atender, né? E tem mais uma questão também, o Ministério da Saúde não poderia, tanto que a gente vê, né, muitas vezes que o Ministério Público trabalhando, né, o Judiciário trabalhando, e muitas vezes sai ordem de prisão para ministro por conta disso, né? E é claro que a gente não quer prender o ministro, de jeito nenhum, a gente quer a medicação. Então, assim, eu acho que precisa de toda uma reorganização da rede. Você quer ver, a doutora Daphne e a Regina falaram de diagnóstico, a importância de um diagnóstico precoce para uma doença rara pode ser vital. E hoje, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já define que se aumente o número de doenças na hora do teste do pezinho. Porque o SUS só classifica 6 doenças, mas quando é particular, a gente já tem 48 doenças que são detectadas por esse teste. Então, a gente precisa caminhar para que tenha mais testes no neonatal, e o que vai melhorar o diagnóstico. Outra questão que a gente vem trabalhando, para que as faculdades de medicina tenham como disciplina obrigatória a genética humana. Isso é de extrema importância, porque a gente precisa de mais médicos conhecedores da realidade da doença rara. E elas são muito diferentes uma das outras. Então, assim, não adianta fazer um ano de aprofundamento. A gente está falando de 13 milhões de pessoas, né? E quase 7 milhões de doenças, né? E, assim, o que elas acabam tendo muito em comum é a falta de medicamento, muitas não têm cura e praticamente todas acabam deixando sequelas e deficiências que depois as pessoas vão ter que lidar, entendeu? Com a falta de acessibilidade das cidades, com a falta de política de cuidados do Brasil. O Brasil não tem política de cuidados. Agora, deputada, o núcleo de judicialização foi criado em outubro, né? Antes disso, como que era feito? Como que era analisado? Então, acho que a judicialização ela era feita assim, mais desorganizada, né? Mas ela já era feita. Só que o aumento da judicialização foi muito grande. Vem aumentando muito, cada vez mais. E a gente tem até casos, eu acho que assim, alguns laboratórios vêm trabalhando com muita seriedade
né, junto ao Ministério da Saúde, junto aos brasileiros. Mas a gente também já viu laboratórios que não tiveram tanta seriedade assim. Certo. E ao invés de pedir registro e pedir precificação do medicamento, preferiu não fazê-lo para poder distribuir de forma judicial. Então eles acabam ganhando muito mais com muito menos medicamentos distribuídos. E isso é cruel, entendeu? A gente sente aqui o impacto é muito grande. Isso não pode mais acontecer, tanto que eu já vi o diretor-presidente da Anvisa, eles criaram uma nova conduta perante a isso e começaram a multar os laboratórios que não pedem a precificação. E mudou alguma coisa no processo de compra de medicamentos de alto custo? Recentemente teve alguma mudança da parte do Ministério da Saúde? Então, eu não posso te dizer que houve mudança porque, assim, dos protocolos que foram prometidos, né, e foram prometidos na gestão anterior. Então, eu não sei se com a mudança de governo, com o impeachment, mas, assim, os 12 protocolos prometidos, até hoje, não foram entregues. Então, a gente não tem os protocolos clínicos e as diretrizes de tratamento. E é isso que precisa acelerar dentro do CONITEC, que é essa comissão técnica que avalia as incorporações, para que a gente comece a ter os protocolos, e os protocolos que viram os tratamentos, né? Com tratamento em geral, com medicamento incluído. E você acredita que a criação do núcleo de judicialização impactou na agilidade desse processo de fornecimento de medicamento para os pacientes? Impactou na distribuição de medicamentos para o paciente? Acredito, claro. Claro que impactou. Impactou muito. Né? Agora, o pior de tudo é ainda, já é judicializado e não entrega. Né? A gente já tinha 36 protocolos definidos antes da portaria, que é o que a gente continua tendo, né? Para algumas doenças, para esclerose lateral amiotrófica, para fenilcetonúria, para algumas doenças a gente já tem, né? Mas para as outras a gente continua esperando. O que a gente vê no núcleo que foi criado, na verdade o propósito do núcleo foi rastrear se haveria alguma fraude, até para proteger o erário público, que eu acho que está hiper correto. E é uma das coisas que o Instituto Vidas Aras vem acompanhando junto ao Ministério da Saúde, mesmo com o ministro. E eu tenho falado para ele que nós somos totalmente adeptos a esse núcleo, mas o que está impactando é que a determinação do núcleo é que faça uma auditoria em todos os processos, para depois chamar para compra. E isso impactou nessa demora também, na escolha de quem vai ser comprado diante da auditoria. O que nós propusemos para o ministro, numa reunião em dezembro, é que o medicamento fosse comprado, ficasse em estoque, tá, que isso pode acontecer, e diante dos auditados irem chegando, ele auditou, aquele paciente existe, está tudo corretinho, receita, prescrição, relatório médico, tudo em ordem, tá, esse paciente vai para a compra. Que não esperasse juntar um rol de 15, 20, 100 pacientes para comprar, porque aquele que foi auditado primeiro, ele vai ficar esperando até o último. Então, que houvesse uma compra. E o Joãozinho foi auditado, o Joãozinho já recebe. A Maria foi auditada, está tudo em ordem, a Maria recebe. Eu pedi isso para o ministro, mas infelizmente nós não fomos atendidos e as não estão acontecendo. E uma das desculpas que é nos passada é que eles estão em auditoria. Mas são pacientes que existem. E eu disse para ele, a nossa associação ela pode te colocar em contato com as famílias, para que essas pessoas não fiquem sem remédio. Mas, infelizmente, não aconteceu. E não existe nenhum prazo. As fraudes, elas atrapalham demais. Exato. Qualquer política pública nesse país, em qualquer área. Né? E o que muito me chateia, e acredito que a Regina também fica revoltada com isso, é quando colocam a culpa nas fraudes. Então, assim, muitas vezes o Ministério da Saúde não tem a informação de que aquele paciente foi a óbito e continua entregando medicamento. Né? E muitas vezes
os diagnósticos também são equivocados, não é? E aí é medicamento para quem não precisa. São condutas que até, por exemplo, na nossa associação, quando chega um pedido de aquisição de medicamento e nós ajudamos as famílias nessa orientação, é a primeira coisa que a gente verifica: relatório médico, receita, exame comprobatório, para ver se ele realmente tem aquela doença, e nós fazemos a orientação em cima de tudo isso. Então, para que não haja esse tipo de problema lá na frente, o paciente não tem essa doença, ele tem a doença Y, não a X. Geralmente, na nossa associação, isso não acontece. Mas o que me chamou a atenção, Mara, foi na reunião de terça-feira com o ministro, que ele apresentou um quadro de pessoas que, depois que foram solicitado relatório e receita médica para aqueles pacientes, eles desistiram da ação. E ali, tem 11 pacientes de mucopolissacaridose. Eu tenho o contato deles. E eu posso garantir que os pacientes de mucopolissacaridose que constam na lista dele, que depois de terem solicitado relatório médico e receita, eles desistiram da ação, não é verdadeiro. Eles morreram. Por isso que eles não atenderam ao pedido do governo, de repente, de apresentar relatório médico e receita. E a associação, de repente, que cuida deles, porque nós cuidamos de 17 estados, mas tem outras associações, não fizeram o comunicado do óbito, que nós fazemos imediatamente quando acontece, até para o Ministério não haver entrega, não acontecer entrega para um paciente que já faleceu. Esse cuidado nós temos, mas eu posso responder por nós, não por todos, né? Agora, essas análises, né, essa auditoria, existe um prazo? Quer dizer, pode ficar 6 meses, 1 ano? Existe um prazo? O Ministério respondeu isso? Para vocês não existe? Na verdade, não deveria ter prazo nenhum, porque é você estar judicializando a judicialização. Entendeu? Existe uma determinação judicial de que aquele paciente precisa do remédio. E aí, de repente, vem um núcleo de judicialização que quer fazer uma auditoria em todo o processo. A gente sabe que o governo não tem médicos ou especialistas para fazer uma varredura tão rápido. Só que muitos desses processos, eu posso dizer que 90 e tantos % desses processos, eles não podem esperar. E são pacientes que realmente existem. Por isso que eu torno a pedir, né, se o governo estiver nos escutando, que ele faça a compra e vá entregando conforme o paciente for auditado. É mais justo do que o paciente ficar aguardando uma lista enorme de pacientes auditados e não receber remédio nenhum. Agora, deputada, nós sabemos que foram feitos alguns questionamentos ao Ministério da Saúde a respeito de distribuidores não autorizados a comprar medicamentos para doenças raras. Sabe o que foi questionado? Teve algum retorno? Então, primeiro te falar que o deputado tem um instrumento, é uma ferramenta muito importante, que é o requerimento de informação. A partir do momento que eu faço um requerimento de informação para o ministro, ele é obrigado a responder no prazo de 1 mês. E a gente fez requerimento de informação questionando várias questões da judicialização, da entrega dos medicamentos, das fraudes, de tudo isso, e até hoje não foi respondido, né? E até para te dar um exemplo, a gente tem um medicamento que está para sair, para ser distribuído pelo SUS, que é o Spinraza. É um medicamento para quem tem atrofia muscular espinhal, que é uma doença muito grave. E é uma doença que o tipo 1, geralmente com 1 ano e pouco, ou menos disso, o bebê já começa a respirar com auxílio de ventilação mecânica. É uma doença paralisante degenerativa progressiva, tá? Que não tem cura, e apareceu esse medicamento, que é uma grande esperança para quem tem essa doença, que é uma doença rara, né? O laboratório agiu muito corretamente, a Anvisa trabalhou para que o registro dessa medicação saísse com toda a informação precisa, para que eles não precisassem ficar voltando, faltou isso, faltou aquilo. Então a própria equipe da Anvisa técnica se reuniu com o laboratório para que eles entregassem toda a documentação do registro e não voltasse, pediram precificação. E agora a gente está esperando o cone técnico, o protocolo clínico das diretrizes terapêuticas para atender todas as pessoas. Esse é um trâmite dentro, né, da incorporação de um medicamento. Agora, é claro que já tem pacientes que já estão judicializados esperando o medicamento. E eu ouvi o ministro comentar que esse medicamento não poderia ser ministrado para alguém que respirasse no aparelho. Isso não procede, de forma alguma, porque praticamente todas as pessoas que têm AME tipo 1
estão respirando no aparelho. Então, assim... E outra coisa também que eu achei interessante nessa fala do ministro, que também não procede. A Anvisa, que é o nosso órgão regulador, o nosso FDA, ele liberou esse medicamento para todos os tipos de ANI, não só para o tipo 1. E o ministro diz que não, que a maior parte dos processos que ele tem lá são para outros tipos que não o 1, então ele não vai dar para todos, ele só vai dar para 2 casos. Só que todas as famílias têm esse direito porque eles têm um relatório médico dizendo que isso procede, né? Que eles têm. É a mais grave, é a que mais precisa. E os outros, e aí, como é que a gente fica? Como é que você diz para um pai desse? Tem pai esperando mais de 300 dias o cumprimento da decisão. Então nós vemos que são muitas perguntas sem respostas, muitas informações aí equivocadas, né? Agora, Regina, através da associação, você já sabe de casos de óbitos de pacientes que desde o ano passado não conseguem medicação? Nós conversamos muito com outras associações, né? Como a doutora Daphne mesmo diz, o nosso maior rol de pacientes é mucopolissacaridose porque é a nossa doença de base, né? Para a mucopolissacaridose, a doença ela progride de uma forma mais silenciosa. Então, quando o paciente apresenta o sintoma, é porque ele já está acometido, muito acometido. Nós tivemos um caso de um óbito na Paraíba, que a família alega que foi por falta de medicamento, uma mucopolissacaridose do tipo 1. E nós temos um outro caso de óbito em Parauapebas, de uma família de 3 irmãos. O irmão mais velho faleceu. E também a família alega que foi por falta do tratamento que foi interrompido. E essa família, inclusive, está em pânico porque os outros 2 irmãos estão sem remédio. Então a mãe, ela está apavorada, com medo dos outros 2 filhos seguirem o mesmo caminho do irmão que faleceu. Mas nós temos outras doenças que elas são mais rápidas, que quando falta o medicamento, a ação da doença é muito perversa. Então nós temos visto nos grupos dos doentes que tem acontecido alguns óbitos, mas esses eu não tenho tanta relação para poder afirmar precisamente. Por exemplo, que ainda não está disponível o medicamento, eu tenho visto um óbito por semana. Acho que até um pouco mais, deputada. Está muito triste. Tem pacientes em situações críticas também, internados, que vocês têm notícia? Sim, tem. Tem pacientes na UTI. Porque eles se falam, né, Regina? Porque eles são... Não, o grupo deles... Eles interagem, né? O grupo deles é muito forte. Eles conversam muito, porque antes a gente tinha só crianças para cuidar, né? Só que as nossas crianças, por conta de um tratamento bem sucedido, eles são adultos hoje. Então eu fico muito feliz quando eu vejo aquela minha criança que já está virando mãe ou já está virando pai. Só que eles conversam muito, muitos estão indo para a faculdade, então assim, eles têm uma relação nas redes sociais que é muito intensa. Então eles ficam conversando muito entre eles sabem tudo o que está acontecendo. E às vezes algumas das notícias a gente acaba vindo de algum desses meninos, porque o território nacional é imenso, né, e a gente não consegue controlar no todo, mas a gente fica programando as redes sociais para saber das notícias. E sim, tem paciente que já está mostrando sinais da progressão da doença e tem paciente na UTI. Imagino que isso deve levar a uma situação de pânico, de pavor, né? Pavor, generalizar. Pavor. Porque ele vê ali um amigo, ele pensa que pode ser ele amanhã, né? Você sabe que o WhatsApp ele é muito bom, mas ele também faz você não dormir, né? Porque as mães e as esposas, elas começam a te bombardear de pedido de ajuda. Aí você imagina, eu sou mãe, eu sou cuidadora, e me coloco numa situação dessa, eu não durmo. Porque você quer ajudar e não consegue. A gente criou uma frente parlamentar, né, logo após a publicação da portaria, em 2014, em 2015 a gente criou a frente parlamentar mista, né, de cuidados e para doenças raras. Então são 182 deputados e 51 senadores. Né? Isso tem sido bom, porque a gente criou a frente para ajudar a monitorar a portaria e também impulsionar a efetivação da portaria, né? Então, assim, a gente vem fazendo várias discussões. Então, assim, quando os parlamentares já estão, né, mais inseridos nesse tema, isso tem sido importante. E a gente tem tido alguns projetos de lei também, né? Por exemplo, um projeto de lei que já está quase para ser aprovado, onde se pede um recurso carimbado para pesquisa de doença rara. A gente precisa disso, né? E outras questões, até projeto para incrementar
e fazer um atendimento para quem tem doença neuromuscular, por exemplo, que muitas delas são raras, né? Para que a pessoa tenha um atendimento prioritário de receber medicamento e receber tratamento e muitas vezes equipamento. E nisso a gente também pena, né? Porque muitas dessas doenças, por exemplo, elas trazem dificuldade na respiração. E aí a gente tem um equipamento que existe, por exemplo, que chama Cough Assist. Ele é um auxiliar de tosse. Então ele ajuda a eliminar a secreção para aquelas pessoas que não têm força. E ele economiza. Por quê? Porque você evita a UTI, você evita a pneumonia, você dá mais qualidade de vida. Então, se colocar no papel, quanto que um equipamento desse faz o governo economizar de recursos de pessoas internadas em hospitais, em UTIs, é muito grande. Mas até hoje não foi incorporado. Então, assim, a gente joga muito dinheiro no lixo. Muito. Sim. Sabe? Inclusive com e por outro lado, inclusive né? com a judicialização. E assistindo as pessoas morrerem, entendeu? Ou não terem qualidade de vida por ter uma doença rara. Deputado, na sua opinião, o que poderia ser feito para que essa política de atenção a integrar pessoas com doenças raras pudesse ter mais resultados? Eu acho que assim, o senador Moca, ele está trabalhando para colocar no orçamento. Já no orçamento é uma verba destinada a medicamento de raras. Se a gente tem isso, né, Regina, já facilita um pouco. A gente sabe que não vai dar conta, mas assim, já é um começo, né? E eu acho que assim, isso seria muito interessante. Depois, usar todos os instrumentos que a gente tem para melhorar o diagnóstico, que também vai ajudar muito. Depois também investir nos cuidados paliativos, porque assim, a gente sabe hoje, né, de todas as doenças, a gente só tem 5% de tratamento. Então, a gente tem que investir sim nos cuidados paliativos, porque essa pessoa, ela existe, ela tem a doença e ela tem que viver apesar de, ela tem que ter qualidade de vida. Então, assim, enquanto a gente não tem uma política pública que realmente funcione, a gente tem que atender todos esses outros lados para garantir um mínimo de qualidade de vida para o brasileiro com doença rara. Agora, Regina, você nos contou que as associações tiveram encontros com o ministro Ricardo Barros em outubro do ano passado. E alguns dias também quando foi feito o manifesto por parte de todos vocês. Qual a sua expectativa nesse momento? Eu vou dizer para você que tem hora que eu fico bastante desanimada, apesar de eu ser uma pessoa bastante positiva, tá? Eu até sou considerada no meio como aquela que acredita em muita coisa. Mas eu sempre acredito que a gente pode melhorar. Pelas últimas reuniões que nós tivemos com o ministro, e até a última, que foi terça-feira, eu fiquei um pouco desalentada. Porque nós fomos chamados lá para Brasília, toque de caixa, muito rapidamente, assim, foi uma reunião que foi feita, o chamamento na sexta-feira à noite, e eu só vi uma exposição de razões, mas eu não vi soluções. O Ministério Público estava lá, tinham 2 juízes federais, o TCU, o CGU, bom, estava todo mundo lá presente, mas a gente não viu solução. O que eu gostaria muito de escutar do Ministério da Saúde é assim, olha, ok, gente, a gente vai fazer a compra desses medicamentos para esses pacientes que já foram auditados, vamos partir para esse pressuposto, tá? Os que já foram auditados, e enquanto os outros esperam, mas nem isso eu ouvi. Então, isso está me deixando muito insatisfeita, preocupada, porque eu preciso de uma solução. Existe a Mara até sabe disso, porque a gente tem conversado muito, existe algumas compras que não foram concluídas porque a empresa não era acreditada pelo produtor. Eu sinto muito que tudo isso esteja acontecendo. Já foi pago. Então, assim, o remédio não chegou. Eu sinto muito que isso tudo esteja acontecendo, mas eu preciso do remédio. A gente está vendo, não vai chegar, né? Não, até porque foi uma das coisas que eu coloquei lá. Tá? Duas colocações que eu fiz que são importantes. O que a empresa conseguiu comprar lá fora para trazer para cá, para atender, é 1/5 da demanda. E os outros? Ou seja, é uma compra insuficiente.
E pelo que a gente tem estudado, né, eu sou bacharel em Direito, então eu busco muito informações junto com a minha equipe, é que quando um contrato ele não pode ser executado na integralidade, ele é automaticamente cancelado. E não foi. Tá? O que a empresa conseguiu comprar lá fora é uma quantidade insuficiente. Esse já é um ponto que a gente gostaria muito de respostas. E a outra é que, um dos 3 medicamentos que está sendo falado, desses 3 que estão aguardando entrega, já vai entrar com protocolo clínico efetivo agora no começo de março. E aí eu perguntei, o que o Ministério da Saúde está fazendo para fazer a compra por incorporação? Porque é uma compra diferente, ela já não é mais judicializada, ela é uma compra incorporada. E aí me responderam, não, eu não posso fazer nada porque ainda não deu 180 dias. Ah, mas você tem que fazer um planejamento de compra. Quando vai faltar açúcar na sua casa, você não compra antes? Lógico. Então, é o que eu preciso saber. Aonde está essa compra? Os meus meninos estão sofrendo pela falta do remédio. Então, isso que você está falando é um problema de gestão, Sim. certo? Mas, assim, por outro lado, a gente olha o Ministério da Saúde, como está colocado hoje, e muito do que a gente ouve assim, mas a gente está priorizando a gestão. Então, assim, vem com essa história de gestão e tira o olhar humano, que uma das coisas que eu acho que mais precisa numa doença rara é ouvir. Tem que ouvir, porque assim, é só assim que a gente consegue construir. Tem que ouvir o paciente, tem que ouvir a família, tem que ouvir quem está lá para a gente entender o tamanho da complexidade e da gravidade disso. Uma outra questão, né, Regina? A porta hoje de qualquer situação para tratamento é a UBS, é assim que o SUS funciona, né? Como é que foi essa qualificação de pessoas dentro de uma UBS para conseguir encaminhar para uma alta complexidade? Quando uma UBS chega lá, uma pessoa com uma doença rara, entendeu? Esse trâmite todo está funcionando? Isso é gestão. Independente de ser um ministro muito humano, dócil, carinhoso, não importa. Isso é gestão e precisa acontecer. Agora, é claro que a gente quer esse olhar humano, porque assim, vai fazer muita diferença, sabe, na gestão. Então, assim, a gente não está com nenhum dos dois, nem a gestão e nem o atendimento e o acolhimento. Eu acredito seriamente que é possível fazer a economia desejada com um atendimento qualificado. Eu acredito nisso. Bom, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, são comentários aí, as pessoas estão acompanhando aqui a nossa mesa redonda. E tem a pergunta aqui do Adriano Coroneto. Por que o Ministério pagou adiantado para uma empresa que não tem medicação para entregar? Eu acho que é uma pergunta boa para enviar para o Ministério, porque até hoje a gente também faz essa pergunta. Também, vocês foram lá? Um requerimento de informação que também não teve resposta. Também não teve resposta. Exato. Porque até onde nós estudamos, toda a compra ela é executada, mas com pagamento quando o produto é entregue no Brasil, no Ministério da Saúde. Isso foi o que a gente sempre soube, né? E dessa vez a gente não entendeu por que a empresa recebeu adiantado por um pagamento de um produto que ela também não tinha condições de entregar. Para qual doença que era? Para mucopolissacaridose tipo 1, para Fabry e Pompe. E agora para HPN, né? Mas foi uma outra empresa ainda que entrou. Eu sei que assim, enquanto está todo mundo brigando, nós estamos aqui sofrendo pra caramba por falta de remédio. Agora, Regina, o Ministério quer suspender a regra da Anvisa para importação? Eles chegaram a falar isso sim, na reunião de terça-feira. O ministro pediu a solidariedade da Anvisa para autorizar a entrega desses medicamentos, desses 3 medicamentos, por essa empresa que ganhou a licitação, que diz que já está a caminho do Brasil, mas ela não pode entrar porque a Anvisa não deferiu esse pedido, essa lei. Mas a Anvisa se defendeu dizendo que eles estão cumprindo normas. E são regras estabelecidas por lei e que eles não podem quebrar esse tipo de lei, porque eles vão ser acionados judicialmente. E até pode prejudicar a saúde. Pode prejudicar não só a saúde, como abre um precedente muito desagradável e sem controle nenhum.
Pode ser um precedente devastador. Devastador, porque qualquer um vai entrar aqui trazendo qualquer coisa, inclusive, assim, vem aquela pergunta, para que existe a Anvisa então? Para que existe um órgão regulador? Não, pode falar o que quiser da Anvisa, pode falar que demora, pode falar isso. Mas eles eles cumprem o papel que deles. cuidam para que a gente possa tomar o medicamento. E aí até o Dr. Jarbas na reunião, ele falou assim, olha, eu estou cumprindo normas, mas se vocês mudarem a lei, eu cumpro a lei como ela vier. Mas eu não posso deferir esse caso, porque quem vai responder por isso sou eu. E ontem também no nosso evento ele falou a mesma coisa. Que ele sente muito, mas ele tem que cumprir regras. Mas não tem laboratório com estoque de medicamento no Brasil? Então, foi uma das coisas que foi colocada. O laboratório ele é sediado no Brasil, todos esses produtos são nacionalizados, ou seja, não há por que você buscar lá fora. E aí por isso que foi obrigatório, obrigatório a Anvisa deferir esse pedido de importação. E a Anvisa respondeu o seguinte, como que eu vou autorizar uma importação de um medicamento que tem aqui no Brasil? Qual é o sentido disso? E aí, para todo leigo, também a gente fica com essa interrogação. Né? E aí foi o que eu falei para o ministro, eu não quero saber se é de A, B ou C a compra, eu preciso do remédio, desde que tenha certificado de procedência, porque o que eu não dou para o meu filho, eu não dou para os meus assistidos, claro. E que seja tudo legalizado. A economia é boa? Óbvio que é, mas ela tem que ser coerente. Ela tem que fazer sentido. Certo. Bom, Regina, então é isso. Você saiu de uma reunião sem resposta. Sem as respostas. Inclusive sem as respostas do PCDT, né, de incorporação de mucopólissacardose do tipo 1, porque eles viraram para nós e falaram assim, não, a gente tem mais 180 dias. Eu caí de cadeira, porque os 180 dias vão expirar agora, no começo de março. Isso é porque assim, a gente tem que visualizar onde dá para melhorar. Exato. Né? E isso, eu acho que também é tão possível de melhorar, que é a velocidade do Conitec. A gente sabe que tem muita coisa para ser incorporada, mas no caso, pensando em doenças raras, tem que ter alguma coisa para acelerar o processo, para que a gente tenha esses PCDTs, né, para que comece, os tratamentos sejam, né, chancelados pela Conitec, que isso flua. Mas eu tenho visto uma boa vontade da equipe do Conitec em trazer, eu acho que tem em boa chamar. vontade. E ontem mesmo no nosso evento, o Conitec declarou que eles vão chamar para protocolo clínico agora, para construção, mucopólissacardose tipo 4, 6, AME, e mais uma doença lá que eu não lembro, porque eu estava entrando na sala quando ele disse. Então, assim, eu vejo boa vontade dessa parte. Mas não adianta só ter a boa vontade de uma parte e não ter a continuidade na outra parte. Porque muitas vezes tem a boa vontade, mas também não dá conta, não é? Eu acho que o que acontece com o Conitec, eles não dão conta de ter a velocidade que uma doença rara precisaria. Exato. Então, assim, a gente tinha a promessa dos 12 protocolos, né, para esses anos que passaram, e na consequência, mais 36 protocolos, 38, 48, 12 mais 48, e não aconteceu nenhum. Agora, tem uma outra questão que também chegou aqui do internauta, que o Ministério vem insistir em comprar de distribuidores. Não é melhor comprar direto, sem intermediário? Pode ser mais barato comprar de quem... Pode ser mais barato comprar do laboratório? Seria uma opção, um caminho, em vez de distribuidor, sentar, conversar direto com o fabricante, de repente pode até ter um preço melhor. Existe isso? É possível isso? Claro que é possível comprar direto do laboratório. E o que aconteceu nessa compra aí que a gente está comentando é que comprou da distribuidora e agora o laboratório também não quer entregar o remédio para a distribuidora. Por que não comprou direto? Entendeu? Então, assim, ninguém entendeu muito bem o que foi isso, né? E aí, é bom que se entenda para que não tenha esse precedente, porque aí vira uma esculhambação. Uma coisa paga, tantas pessoas precisando, não entregou, e a probabilidade é que não entregue mesmo. É bem complicada a situação, né? Agora, você tinha falado de verba, né, para pesquisa, para doença rara, que existe essa intenção, né? Hoje não existe verba nenhuma para pesquisa para doença rara.
Vocês têm conhecimento, deputada? Acho que a gente tem verba para pesquisa, né? Mas não carimbada para doença rara. Não carimbada para doença rara. Por isso essa ideia de colocar no orçamento uma verba carimbada para esse tipo de medicamento e tratamento no geral. Né? A gente sabe que não vai conseguir abraçar as 7.000 doenças, mas já é um belo caminho, início, né, para que a gente tenha essa verba carimbada. Se você conversa com muitas pessoas que não têm consciência, pessoas profissionais dentro do Ministério da Saúde até, que existem essas doenças raras, né? O quanto isso pode abalar a saúde de uma pessoa e de uma família, né? Olha uma coisa que aconteceu no decorrer do tempo. Sabe quantos geneticistas, médicos geneticistas tem no Brasil? Por volta de 200. Muito pouco. Quando editaram a portaria, eles queriam que só médico geneticista fizesse acompanhamento genético, que é muito importante. A gente fez a conta, acho que ia dar uns 35.000 pacientes para cada médico. E o que a gente quer? A gente quer que biólogos possam fazer acompanhamento genético e outras profissões possam fazer acompanhamento genético. Aí a gente vai ter, né, um resultado muito melhor. Por exemplo, a doutora Maiana Zatz, ela é bióloga. Se a gente seguisse aquela linha dos 200 médicos geneticistas que tem no Brasil, ela, por exemplo, não poderia fazer um aconselhamento genético. E é de extrema importância. A gente vê, por exemplo, famílias que têm 4 filhos com distrofia muscular. Entendeu? Vê outra família que tem muitos filhos com, sei lá, com alguma outra doença rara. E isso é falta de aconselhamento genético. Agora, deputada, pela sua experiência política, esses pacientes que hoje estão sem medicamento, estão na espera, eles podem ter esperança de que vai restabelecer esses tratamentos, deputada? Se eu não tivesse esperança, eu nem deputada seria, porque seria muito triste. Claro que eu tenho esperança. Eu sou presidente dessa frente parlamentar mista, assim, por acreditar que a gente pode melhorar, com certeza. Né? Então a gente tem que ficar detectando os gargalos e conversando. E isso que eu estava te falando do aconselhamento genético, quando a gente foi conversar no Ministério da Saúde, na época eu cheguei até a fazer um instrumento que o deputado tem de sustar a portaria enquanto não muda. E o ministro mudou, né? Para que a gente está falando, Regina, do aconselhamento genético, né? Que quando a portaria saiu, só médico geneticista podia fazer. E se a gente tiver 200 no Brasil, são muitos, né? Então, eu acho que pouco a pouco o que a gente quer é sempre envolver o Ministro da Saúde, né? Todos os profissionais envolvidos, não só na dispensação de medicamentos, de equipamentos, mas nos PCDTs também, para a gente aprimorar, né, nossa política pública de raras. É o que a gente quer. Por isso que a gente agradece vocês. E se a gente não acreditar em tudo isso, o que vai ser das famílias que dependem da gente, não é verdade? As pessoas ligam chorando no gabinete diariamente. É um desespero. Entendeu? Liga chorando. E se você não tem uma boa estrutura emocional, lidar com isso, né? Você não consegue, você não aguenta. Porque a carga emocional que você recebe é muito pesada. Mas eles precisam da gente, eles precisam ter alguém que diga que, olha, vai dar certo. E eu acredito que vai dar certo. Eu só precisava que fosse mais rápido, né? Aí pega, como filho da Regina, a gente tem vários grandes líderes, assim, que começam muito jovens com doença rara, sabe? Para tentar ajudar os outros. Agora, Regina, por que a política de atenção ainda não foi implantada? Quer dizer, não é melhor virar uma lei? Então, é uma das coisas que o CAS Raras, que é uma subcomissão de doenças raras que o Senado formou depois de uma audiência pública em agosto, está tentando fazer, transformar em lei uma portaria. Porque hoje, como portaria, ela é muito infraconstitucional. Então, ela acaba perdendo um pouquinho do poder que ela deveria ter.
e diminuir um pouquinho também a burocracia desse credenciamento. Muitos hospitais retiraram a candidatura para credenciamento por causa da quantidade de burocrática do qual eles são exigidos. Né? São Paulo, por exemplo, o Hospital das Clínicas de São Paulo, a Unifesp, elas retiraram a candidatura. E eles já são centro de referência por excelência. Eles só precisam de uma estrelinha. E eles preferiram perder essa chance do credenciamento porque a burocracia é muito grande. E por que os centros de atenção não recebem repasse? É uma das coisas que os 7 centros estão reclamando. Em setembro, se eu não me engano, eles iam receber o primeiro repasse, mas eles estão totalmente desassistidos quanto a isso. Desde setembro. E o pior, né? Quando uma família chega para o juiz e pede, né, judicialmente um exame, ele fala assim, não, mas espera aí. Lá no Rio de Janeiro tem um centro de referência, bate lá que eles vão fazer. Então eles estão começando a ficar sobrecarregados de pedidos de exames de alta complexidade e não estão tendo o repasse governamental que deveria e é proposto na portaria 199. E um outro serviço do governo que são os CERS, que são os Centros Especializados em Reabilitação. Esses a gente tem mais de 100 pelo Brasil, que a ideia é poder receber pacientes de doença rara nos CERS para que eles tenham, né, uma reabilitação, que façam um exercício e que tenha esses cuidados para melhorar a qualidade de vida. E a gente tinha a promessa de mais 76 e a gente também colocou isso no requerimento de informação, não foi respondido, mas a gente também está esperando, né, porque enquanto tudo isso acontece, as pessoas têm que viver com qualidade. Certo. Bom, a gente está terminando aqui, nosso tempo está acabando. Eu deixo para vocês as considerações finais. Primeiro, Regina, queria que você deixasse sua mensagem final aqui, as considerações, aproveitando esse momento aí. Bom, vem mais o mês de fevereiro, né, o mês de conscientização das doenças raras. Esse mês, apesar de muitas conquistas que eu acredito seriamente que nós temos que até comemorar, porque são conquistas pequenas, mas são conquistas que fazem a diferença na vida da pessoa com doença rara e sua família. Mas eu espero sinceramente que o mês de fevereiro do ano que vem eu possa sentar aqui junto com a Mari e dizer assim, olha, aquela nuvem negra acabou, os nossos assistidos estão todos assistidos, todos estão com remédio e nenhum mais vai passar pelo que nós passamos o ano passado, que é esse ano de 2018. E que as famílias tenham esperança e agreguem mais as nossas propostas de movimentos para que a gente mostre que eles existam, né? Porque eles existem mesmo, só que eles têm tantos problemas que eles acabam não aparecendo. E aparecer de vez em quando é bom. Então eu gostaria muito do ano que vem a gente estar comemorando, não só conscientizando. Vamos torcer, Regina. Muito obrigada pela sua participação. Deputada Mara Gabrilli. Eu queria falar uma coisa aqui. Uma das primeiras doenças raras que eu conheci foi aquela hipermolise bolhosa. Hipermolise bolhosa. E assim, eu vi, porque a criança fica com a pele toda machucada, e assim, com feridas, e eu vi uma criança tendo que judicializar o curativo, né, que nem isso tinha. E aí eu fui conhecer uma criança com a mesma doença nos Estados Unidos. Ela frequenta a escola, ela tem uma vida praticamente normal, porque ela consegue fazer os curativos, consegue manter o corpo íntegro. E aqui o menino ficava lá todo de feridas abertas. Correndo risco de uma infecção generalizada. Exatamente. E sem poder ir na escola, sem conviver. Então assim, puxa, a gente quer que qualquer cidadão que tenha uma doença rara possa exercer cidadania, entendeu? Possa participar da sociedade, ter um mínimo de qualidade de vida. Porque às vezes a doença bem tratada, com o medicamento correto, ela não é tão danosa assim. O problema é quando não existe nada. Então, assim, primeiro, falar para as pessoas nunca desistirem, né? Porque a gente está trabalhando para isso, muita gente vem trabalhando para isso, e vai chegar uma hora, né, Regina? Vai melhorar, tem que melhorar, né? A gente não pode continuar assim. E eu acho que a força das pessoas com doença rara hoje no Brasil é que vai nos ajudar a transformar esse cenário. Certo.
Então, gente, obrigada, Regina, Obrigada. mais uma vez. Obrigada, Mari. Obrigada a você que acompanhou a gente pela TV Estadão, participando, acompanhando, mandando suas perguntas, seus comentários. Muito obrigada e até a próxima.